Povo lindo, bom dia, a paz do Senhor, amém, irmãos? Espero que vocês estejam bem, né? Que Deus abençoe vocês. Como é que está o coração de vocês nesta madrugada, irmãos? Só Deus conhece os nossos corações. Só Deus conhece a intenção de cada coração, né, irmãos, né? Mas que o Senhor te abençoe, né, irmãos? Que o Senhor fortaleça o teu coração nesta madrugada, a hora que você ouvir esta palavra, né? Que Deus preencha o vazio do teu coração, né, irmãos? O desespero do teu coração, que Deus venha suprir a necessidade, em nome de Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos, né? Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu quero ler em Malaquias, capítulo 2, versículo 10 e 12, até o 17, né? Diz assim, olha, o Senhor, né? Aleluia, glória a Deus. Diz assim, não é a desobediência do povo de Israel. Não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que então enganamos uns aos outros, desprezando assim a aliança que Deus fez com os nossos antepassados? O povo de Judá tem sido infiel a Deus. E o povo de Israel, os moradores de Jerusalém, fizeram coisas nojentas. O povo de Judá profanou o templo que o Senhor ama, e os homens casaram com mulheres que adoram ídolos. Que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso, sejam quem forem, mesmo que apresente ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. Existe outra coisa que vocês fazem: gemem, chorem, cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque Ele já não aceita mais o sacrifício que vocês oferecem. E cada um de vocês pergunta por quê? É porque Deus sabe que vocês têm sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus, que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E que é o que Deus quer dele? Que tenha filhos e que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio e odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Vocês falam demais e o Senhor está cansado de toda esta conversa. Mas vocês ainda perguntam como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Foi por dizer assim: o Senhor Deus pensa que os que fazem maldade são bons e de fato Deus gosta deles. Ou então vocês perguntam: onde está o Deus justo? Aleluia, glória a Deus, né, irmãos, né? É um assunto bem assim, né, irmãos, bem sério, né? Sobre a infidelidade conjugal, né, irmãos, né? Sobre a infidelidade com Deus, né? Aqui, irmãos, era o que, irmãos? Era o casamento misto, né? Era contra a lei de Moisés, contra a lei de Deus, né? Você casar com uma pessoa, irmãos, que não é da mesma fé, né? Se torna o quê? Um fardo desigual, um jugo desigual, né, irmãos? E é o que mais tem desestruturado a nação, é esse erro terrível, né, irmãos? Que as pessoas cometem como se fosse normal, né? Você casar com outra pessoa que não é da mesma fé, irmãos, que não pratica a mesma fé, né? Olha, o divórcio quebrava a aliança do casamento que havia sido testemunhada por Deus. Então, irmãos, Deus, ele abomina o divórcio, né? E nessa época já de Moisés também, irmãos, já havia muitos problemas dessa maneira, né? Hoje, irmãos, o que acontece, né,
feminicídio, homicídio, né, irmãos, né? Muitos divórcios, né, irmãos, né? Por quê? Porque pessoas, o quê? Elas quebram o voto que elas fizeram com Deus ali no altar, né? Elas não conseguem ser fiel ao voto a que fizeram a Deus, de ser fiel à sua esposa, de ser fiel ao seu marido, né, irmãos, né? Quebram aliança com Deus, né? Não obedecem às regras, casam com pessoas de diferente profissão de fé, né, irmãos? Não da mesma fé, né? Então começa o quê, irmãos? É mais fácil o ímpio tirar você da presença de Deus do que você trazer o ímpio para a presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque você começa o quê? Querer agradar a pessoa amada, né? E você começa a praticar coisas pagãs, coisas que desagradam o nosso Deus, né, irmãos, né? Você vai perdendo o temor, vai perdendo, né, irmãos, a reverência na presença de Deus e vai virando a tua vida do quê, né, irmãos? Vai virando a tua vida no avesso, né? Então aqui, irmãos, já era comum isso no meio do povo de Deus. E Deus usou o profeta Malaquias para repreender o povo, né, irmãos, né? Que estavam se afastando do verdadeiro Deus, estavam se afastando das coisas de Deus. Olha, um dos termos da aliança no relacionamento entre Deus e Israel é o que o casamento deveria ocorrer apenas entre pessoas da nação escolhida, né, irmãos, né? Então, quando nós nos aventuramos, irmãos, e desobedecemos as regras, e você vai e casa com pessoas do mundo, vai e casa com pessoas de outra fé, né, irmãos? O quê? Você coloca em risco o teu relacionamento com Deus, né, irmãos? Você coloca em risco a tua salvação, né, irmãos, né? Porque, olha, os estrangeiros podiam se unir à nação de Israel desde que abandonasse seus ídolos e adorasse somente a Deus. Então, quando uma pessoa, irmãos, ela abandona a idolatria, quando ela abandona aquilo que Deus abomina, né, e se arrepende, né, e adora somente a Deus, é uma coisa, né, irmãos? Mas quando você se une com uma pessoa, irmãos, idólatra, com uma pessoa dura de coração, que não quer saber de Deus, né, que ela não se arrepende, você não vê mudança na vida dela, irmãos, você está colocando a tua salvação em risco, né? Você está colocando a tua aliança com Deus em risco. Por quê, irmãos, né? Olha, porque o problema social tratado em Malaquias estava relacionado ao casamento com mulheres estrangeiras, que continuava a praticar idolatria. O casamento com o incrédulo e o divórcio eram questões igualmente preocupantes para Esdras e Neemias, porque esses atos de desobediência a Deus representavam perigosas concessões espirituais. Por quê, irmãos? Porque no caminhar do dia a dia você vai querer agradar a pessoa, você vai começar a ir com ela nesses lugares que Deus abomina, né? Você vai começar a praticar coisas, irmãos, que Deus abomina, né? E aqui estava preocupando Neemias e Esdras, né, irmãos? Porque estava contaminando a igreja do Senhor, né? A igreja somos nós, né, irmãos? E você começar a se envolver com pessoas idólatras, com pessoas que se afastam de Deus, né, irmãos? Você vai começar o quê? A se contaminar com as coisas que elas praticam também, né, irmãos, né? Olha, o fato de homens se casarem com mulheres que adoram ídolos, né, pode ser uma referência ao fato de o povo de Deus adotar práticas religiosas pagãs, né, irmãos? Então, você começar a praticar coisas que não convêm, irmãos, né? Olha, Malaquias rogou uma maldição para tais uniões, não produzisse descendência, quebrando assim essa linhagem mista, a fim de preservar a pureza do povo escolhido, né? O profeta lança o que, irmãos?
uma maldição, né? Falou assim, olha, que não nasça mais filhos de casamentos mistos, né? Para que, né, irmãos, não produzisse descendência maligna diante de Deus, né, irmãos? Uma descendência cruel e rebelde, né? Mas que preservasse a pureza no meio do povo de Deus, né, irmãos? Né? Irmãos, a palavra de Deus é a mesma. Deus não quer que você se contamine. Deus não quer que você se contamine com a idolatria. Irmãos, idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no teu coração, mais do que a Deus, é idolatria. Um carro que você adora, um time de futebol, né? Uma pessoa, um artista, né, irmãos, né? Tudo aquilo que ocupa mais o teu coração do que a Deus é idolatria, né? Então não é só uma imagem de escultura que é idolatria. Tudo aquilo que você, o teu trabalho, a empresa, você coloca tudo em primeiro, o dinheiro, né, irmãos? Tudo em primeiro lugar do que a Deus, né? Se torna uma idolatria, né, irmãos, né? Olha, versículo 16, né, irmãos, né? Olha, pois o Senhor Todo-Poderoso diz, eu odeio o divórcio. E eu odeio o homem que faz uma coisa cruel assim, tão cruel assim. Portanto, tenha cuidado e que ninguém seja infiel à sua esposa, né, irmãos? Desde o princípio, o divórcio, irmãos, não é da vontade de Deus. Deus permitiu o divórcio para Moisés, né? Passar para o povo, por quê? Por causa da dureza de coração do povo, né, irmãos, né? Olha, o divórcio também era um problema em Israel. Casais estavam se divorciando, mesmo quando o marido e a mulher eram membros da comunidade da aliança. Por todo o Antigo Oriente, né? Todos os casamentos eram contratos legais, mas apenas Israel considerava o casamento como uma aliança espiritual de compromisso por toda a vida. Então, irmãos, só o povo de Deus considerava o que? Uma aliança eterna, né, com Deus, né, irmãos, né? O casamento teria que ser até a morte que os separasse, né, irmãos, né? É algo constituído por Deus. A palavra de Deus não mudou, irmãos. O casamento é para sempre, né? Deus odeia o divórcio, Deus odeia, irmãos, a dureza de coração, Deus odeia a desobediência, né? Então, irmãos, né? Olha aqui, olha, né? Embora o povo de Deus tivesse o divórcio permitido e regulamentado pela lei, o Senhor detestava expressamente a quebra dos votos matrimoniais em qualquer situação. Deus abomina, irmãos, Deus odeia, né? A quebra de voto em qualquer situação. Você fez um voto diante de Deus em permanecer fiel ao teu marido, à tua esposa, até que a morte os separe, né, irmãos? E muitos têm quebrado esse voto, esse princípio, e não sabem, né, irmãos, porque está passando uma luta, né? Então, que você possa voltar o teu coração para Deus e ponderar no teu coração, Senhor, por que eu estou passando isso, né? Porque, irmãos, você quebrou uma aliança, você quebrou um voto, né? E Deus abomina, né, irmãos? Deus considera uma pessoa mentirosa aquele que quebra voto. É melhor você não fazer do que fazer e não cumprir o voto, né, irmãos, né? Olha, mas o povo, né, irmãos? Deus se cansou do povo ali, da maldade do povo, e Deus usa o profeta para quê, né, irmãos? Para repreender, porque o povo estava indiferente, né, irmãos? O povo não reconhecia mais o valor do relacionamento com o Senhor. É o que está acontecendo agora, né, irmãos? O povo se comporta indiferente, né? Muitos não o quê, né, irmãos? Não valoriza mais o relacionamento com Deus, né, irmãos? E eu tenho uma péssima notícia para você que não valoriza o relacionamento com Deus. Você vai perecer, né, irmãos? Não é uma palavra de maldição, mas é uma palavra do juízo de Deus, né? Se você não valorizar o relacionamento, o teu relacionamento, né, irmãos, conjugal, né? Não respeitar o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, né, irmãos? Deus vai bradar com justiça.
E se você não respeitar o relacionamento com Deus, Deus também vai o quê, irmãos, né? Deus vai julgar, né, irmãos, as nossas atitudes, né? Então, que nós possamos nos arrepender, né, irmãos? Olha para dentro de você, olha para dentro do teu casamento, como é que está a tua vida, como é que está o teu coração, né, irmãos, né? Muitos têm quebrado aliança com Deus, muitos têm quebrado aliança com o seu cônjuge, né, irmãos, né? Então, que nós possamos o quê, irmãos? Nos arrepender, né? Ser fiel dentro dos nossos lares, irmãos, marido com esposa, esposa com marido, né? Porque, irmãos, Deus abomina, Deus odeia o repudio, né? Você que é de Deus, irmão, se santifique. Mas está tão difícil pessoas de Deus querer casar, pessoas de Deus dentro das igrejas. Irmãos, Deus prepara. Ora Deus para que você case com pessoa. Você que ainda não casou, né? Você está se preparando para um casamento. Irmãos, ore a Deus para que Deus prepare pessoas da mesma fé. Mesmo assim, irmão, já é difícil, né? Já vem luta, já vem os problemas. Imagine você casando com uma pessoa que não é da mesma fé, né, irmãos? Então tome cuidado para que você não caia da graça de Deus, para que você não se contamine, né, irmãos, né? E para que você não quebre o princípio de Deus, porque o princípio é o mesmo, a palavra é a mesma, né, irmãos? Deus quer uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja com compromisso, né, irmãos, né? Uma igreja que realmente o Senhor vem agir, né, irmãos? E você não venha cair da graça, querer agradar essas pessoas e se afasta de Deus, né, irmãos? Acaba quebrando o relacionamento com Deus, né? E consequentemente não vai dar certo esse relacionamento também. Porque se não tiver o temor de Deus nesse relacionamento, irmãos, não vai durar e não vai dar certo, né? Por isso que muitos feminicídios, né, irmãos? A pessoa malemar conhece outra pessoa e já põe para dentro de casa, né? Não sabe a fé dela, não sabe a fé que ela professa, não sabe o Deus que ela serve, né, irmãos, né? E aí já vai ter um atrito muito grande, né, irmãos? Aí eles não conseguem se entender, aí acaba tendo o quê, né, irmãos? O desrespeito, uma pessoa não respeita a outra, não respeita o Deus que ela serve, né, irmãos? E aí acontecem essas tragédias que acontecem todo dia aí, mortes e mortes e mortes, né, irmãos, né? Então, irmãos, né, vigia, né? Vigia, irmão, com quem você se relaciona, vigia, porque assim, a única coisa que o inimigo quer, o que em primeira mão, né, irmãos, é que você perca a sua dignidade, né? Se você perder a tua dignidade, irmãos, você vai perder a graça de Deus automaticamente. E você perdendo a graça, o inimigo vai te acusar, vai te culpar, e a primeira coisa que você vai fazer é abandonar a Deus que tem te servido, que tem te orientado, né, irmãos, né? Isso é perigoso, isso contamina a igreja, né, irmãos, né? Então que você seja fiel a Deus, irmãos. Seja fiel a Deus, se esforce em agradar a Deus em primeiro lugar, porque é na mão de Deus que você vai ficar, né? É na mão de Deus que você vai cair novamente se você aí se afastar de Deus, né, irmãos? É na mão de Deus que você vai cair novamente. Você vai cair no juízo de Deus, né? E ai daquele que desagrada a Deus e desobedece a Deus, né, irmãos? A Bíblia diz que é melhor não ter nascido, né? Aleluia, né? Pai, nós te louvamos. Ô Espírito Santo de Deus, Senhor, graças eu te dou por esse momento maravilhoso. Senhor, seja bem-vindo aqui no nosso meio, ó Deus. Age pelo poder da tua palavra. Senhor, age pelo poder do Senhor, ó Deus, e abençoa.
Pai, quantas pessoas estão enfrentando o divórcio por ter desobedecido uma ordem do Senhor, ó Deus. Quantas pessoas estão gemendo com famílias divididas, Senhor. Pai, quantas pessoas estão gemendo por não ter dado ouvido à tua voz. Senhor, quantas pessoas estão chorando nesta madrugada no mundo inteiro, Senhor, por estarem sozinhas. Pai, por ter sido violentadas, desrespeitadas, Senhor, pelo seu cônjuge, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, desperta a tua igreja com temor. Pai, na obediência, Senhor, que a tua igreja venha se santificar. Pai, que esse relacionamento abusivo seja, Senhor, quebrado nesta madrugada, Senhor. Pai, Senhor, aqueles que estão sendo infiéis com as suas esposas, meu Deus, repreende toda maldade, repreende, traga arrependimento. Aquelas que estão sendo infiéis com seus maridos, com seus filhos, Senhor, traga arrependimento nesta madrugada. Pai, que a tua igreja venha se arrepender. Pai, aqueles que estão orando para formar família, Senhor, que venha formar família, Pai, com os que são da mesma fé, Senhor, que eles possam esperar o teu tempo na vida deles, ó Deus, para que haja livramento, Senhor. Entra com a tua providência, santifica o teu povo, ó Deus. Pai, traga temor e tremor na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a palavra de Deus é a mesma para mim e para você. É a mesma de mais de 3.000 anos atrás. Deus abomina o divórcio, Deus abomina a quebra de voto, Deus abomina você se envolver com pessoas de outra fé. Amém? Deus abençoe.